Bem-vindos ao programa Um Fato, Duas Visões. Hoje o nosso convidado, Cláudio Amaro, comentando conosco a sua experiência na Itália e no Brasil em relação à educação infantil, à concepção de criança. Comigo também é minha parceira, Márcia Batista, do qual ela é diretora da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde. E eu, Neide Noff, da Faculdade de Educação. Bem-vindo, Cláudio. E começando com uma questão. O que se pensa sobre a criança aqui no Brasil? Quem é essa criança que vocês estudam? Qual é a concepção? E a criança que vai para a educação infantil? Primeiro, eu quero agradecer o convite das professoras. É sempre bom refletir sobre a educação infantil. Eu vou pontuar um pouco essa questão da educação infantil de 0 a 5 anos. Então, de 0 a 3 a criança na creche e de 4 a 5 anos a criança na pré-escola. Sendo que essa criança de 6 anos, que ainda é criança, embora ela já esteja no primeiro ano do ensino fundamental. Eu tenho, na minha pesquisa, trabalhado muito com a educação infantil brasileira do ponto de vista dos avanços dos documentos, sejam eles a Constituição de 1988, a LDB, as diretrizes curriculares, mais o referencial, os indicadores que vão dar o embasamento, tanto teórico e prático, para esses professores no dia a dia trabalharem. Quando você chama de avanços, é porque você considera avanços, não apenas modificações. Eu considero avanços, porém, nós também temos avanços no sentido de dar um norte para esses professores e professoras da educação infantil. Né? Mas também temos os retrocessos. Retrocesso no sentido de que, desde a Constituição de 1988 até hoje, 2018, essa documentação ainda ela precisa ser repensada nos municípios. Então, qual é a dúvida dos professores ou de uma rede municipal? Se nós antecipamos ou não a escolarização das crianças de 0 a 5 anos. É claro nos documentos que foram construídos, nos manuais, que lá se fala de uma criança de direitos, de uma criança protagonista, e não de antecipar a escolarização, que ela vai ver isso lá na educação fundamental. Então, avanços e retrocessos. E surgindo esses avanços e tendo esses retrocessos, aparecem também as abordagens italianas, né? Tanto de Reggio Emília como a abordagem da Toscana, especificamente do município de Saminiato. Aqui no Brasil se fala muito que o Brasil, na educação infantil, ele sofre influência da Itália, mais do que os Estados Unidos ou qualquer outro país. Isto é procedente? É procedente. Quando fazemos uma leitura das diretrizes curriculares, é muito fácil você encontrar documentação pedagógica, protagonismo, uma criança de direitos. Então, isso está muito ligado às propostas das abordagens italianas. A educação infantil italiana está muito à frente do Brasil, né? Desde o final do século XIX já se pensava nessa criança na Itália. E nós, enquanto educadores da infância, o que o Brasil fez e faz é se inspirar, né? Não é um modelo, mas se inspirar nessas concepções italianas. E são muito diferentes a de Reggio Emília e a da Toscana? Existem semelhanças e diferenças, né? Mas o que vale nessa concepção? Quando nós pensamos em Reggio Emília, nós logo levamos a uma pedagogia de Loris Malaguzzi, né? E aí existem vários fatores na pedagogia de Loris Malaguzzi: o espaço, o ambiente, o contexto e o protagonismo. Então, e além do protagonismo, a participação das famílias, né? Eles sempre falam que a família tem que estar dentro das escolas e não fora das escolas. Então, esses são os fatores de Reggio Emília. Reggio Emília inicia-se com a pré-escola e não com crianças menores. De uns 12 anos para cá que ela vem trabalhando com as crianças menores. A diferença agora de Saminiato, que tem a abordagem mais da região da Toscana, primeiro encontra-se na organização das turmas. Então, hoje em Saminiato, eles trabalham em turmas de 16 a 42 crianças por espaço, não é por sala, mas por espaço. Enquanto Reggio Emília trabalha com mais de 60 crianças, então tem essa diferença por turma. E Reggio Emília trabalha com uma questão chamada ateliê. Então, você tem o ateliê principal e você tem os ateliês que se encontram dentro desses espaços, pequenos ateliês. E Saminiato, que é a abordagem da Toscana, trabalha já com laboratório. Então, eles acreditam que a criança ela aprende através de laboratórios, tanto do lado externo como interno do espaço. Então, essas são as diferenças também. Mas ambas pensam algo comum, que é o protagonismo das crianças.
Então, tanto o Saminiato como o Reggio Emílio pensa nessa criança protagonista. Quando você fala em laboratório, eu fico lembrando uma experiência que eu também vi. Lá, se é isso que você quer dizer, que enquanto o ateliê, a criança vai e tem um contato como se fosse uma oficina, né? Ela vai lá, ela pinta, ela dança, ela lê. Nos laboratórios, ela pega os objetos da natureza e vai estudá-los. Por exemplo, eu vi as crianças pegando as folhinhas, colocando em lâminas para ela perceber as nuances de uma ali, e aí ela vai conhecendo. Também como eu vi um protótipo de um vulcão, porque né, realmente era uma escola italiana lá, né? E aí eles falavam assim, como é a natureza. Então há uma tendência de analisar o contexto. O contexto é realmente ponto essencial na programação, é isso? Laboratório e ateliê? Isso, o contexto é fundamental, tanto em Reggio Emília como em Saminiato. O contexto quer dizer o lugar onde ele mora, as pessoas com quem convive. As pessoas, a comunidade local, o espaço que ele está inserido, porque quando nós falamos de Reggio Emília, a gente não pode esquecer da arquitetura. A arquitetura é pensada para atender a essas crianças. Né? Então, assim, esse contexto, como você vai contextualizar e organizar esse espaço para atender essas crianças pequenas? Então, isso acontece dentro do ateliê em Reggio Emília e nos laboratórios que surgem em Saminiato. Então, essas são algumas semelhanças que Nós existem temos entre aqui eles. no Brasil, Cláudio, a Base Nacional Comum Curricular. E tem a questão da educação infantil. Uma base nacional para todos. Você tem alguma observação sobre ela? Ela se influenciou em algumas dessas experiências ao propor aqui? Como você vê isso no Brasil? Primeiro, vamos deixar claro que quando se fala de Reggio Emília e da abordagem da Toscana, nós não podemos ter como modelo, são inspirações. Sim. Isso é um grande erro no Brasil, porque nós temos hoje alguns, principalmente a iniciativa privada, os colégios particulares, que enxergam como modelo, né? Mas nós deveríamos enxergar como inspirações. Eu vou até lá, me inspiro em algo, me inspiro no projeto, me inspiro na pedagogia de Loris Malaguzzi e tento implantar aquilo no meu espaço. Por quê? Os contextos culturais são diferentes, né? Quando nós falamos... Quase que ser efetivamente reggio-emiliano implicaria em ser diferente. Sim, exatamente isso. Antes da gente continuar, você falou várias vezes da questão do protagonismo. E eu só queria ajudar os nossos ouvintes de que o protagonismo refere-se ao fato de que a criança também é aquela que é responsável pelo seu caminho de aprendizagem. Isso. É nesse sentido que a gente fala de protagonismo, correto? Isso, correto. Tá bom. Correto. Eu vou falar um pouco mais sobre o protagonismo. Então, assim, como ela é inspiração, ela deve chegar desse modo no Brasil. E eu tenho pensado muito em relação a essa abordagem, porque ela se torna elitizada. Então, é muito comum no Brasil você ter alguns colégios particulares renomados com essa abordagem, enquanto a escola pública ainda não conhece a abordagem de Reggio Emília, ou um ou outro professor acaba conhecendo e fazendo alguma atividade. Então, a minha proposta é fazer com que a abordagem da Toscana e de Reggio Emília chegue realmente, se efetive nas escolas públicas. Alguém pode estar pensando nesse momento, mas é difícil, nossos espaços, não temos... Mas, enfim, independentemente do espaço, existe o protagonismo. O protagonismo da criança é construído por ela mesma. O que o adulto faz, ou o educador, a educadora faz, é oportunizar, é organizar instrumentos e objetos para que ela realize o protagonismo. Então, isso também é difícil do professor entender, e é uma falha da nossa formação inicial. Os futuros professores, os recém-formados professores do curso de pedagogia, eles têm essa dificuldade de entender o que é o protagonismo infantil. Enquanto o Reggio Emília e Saminiato deixa claro o protagonismo, para nós ainda é um pouco obscuro. O que é isso, a criança brincar sozinha? O que é isso, a criança, eu dar objeto para ela brincar? O que é eu ser um educador observador, tão falado na região da Itália? Então, essas coisas ainda é falho na questão da formação inicial. Então, assim, uma vez que nós tivemos avanços e retrocessos, a gente tem agora a constituição da Base Nacional Comum Curricular. E dentro dessa base, um pouco polêmica no que se trata a educação infantil, nascem os campos de experiência.
Os campos de experiência é uma herança da cultura italiana infantil. Então, assim, o professor, a professora da educação infantil, os municípios, devem enxergar a base não como currículo da educação infantil, mas como proposta os campos de experiência. Então, eu tenho os campos de experiência, a partir dos campos de experiência, eu consigo organizar os espaços, organizar os materiais para que se crie ou para que se nasça esse protagonismo infantil. Eu vejo percepção, também, né? Nós estamos aqui hoje. Eu vejo também. A sua percepção é de que é produtiva essa ligação com a Itália, ou existem outros países também que influenciam o nosso trabalho? A Itália influencia muitos países, né? Os Estados Unidos é o primeiro a ter uma influência. Nós temos a Argentina, o Brasil nós temos algumas regiões. Então, a região sudeste, a região sul trabalha bastante com a abordagem de Reggio Emília. A abordagem da Toscana, ela está chegando, porque o que acontece com a pedagogia de Loris Malaguzzi? Ele desenvolve projetos e experiências nos países, não são modelos, então. Então, conforme você vai organizando o seu espaço, você vai entendendo um pouco dessa pedagogia de Loris Malaguzzi, você vai criando novos projetos. Então, a intenção de se pensar essas abordagens é de realmente pensar nessa pedagogia e como essa pedagogia se encaixa na minha realidade, na minha experiência que eu tenho, seja no espaço ou numa rede municipal. Tanto que a Rede Municipal de São Paulo, ela se inspirou na construção da normativa número 1, de Reggio Emília. Então, quando você pega o documento, não só a cidade de São Paulo, outros municípios também, você consegue enxergar falas da pedagogia de Loris Malaguzzi. Eu ia falar o seguinte, na Base Nacional Comum, quando eles propuseram, eles pensaram de um professor que ensina. Aí eles têm uma lista de conteúdos a serem ensinados, e aí caberá à professora dominar conteúdos para transmiti-los, né? Mas no ensino fundamental. E o que a gente tem visto que não deveria ser por aí, deveria ser quem é a criança que vai aprender. E essa criança deveria nortear, ser o protagonista das situações escolares e não o conteúdo a ser ensinado. Na educação infantil muda um pouco a regra, porque ele pensa em campos de experiência, ou seja, é um momento não necessariamente do conhecimento sistematizado, sim, mas adquirir algumas ações ou experiências mesmo para poder enfrentar as situações do cotidiano, né? O espaço é importante, é isso, né? Claro. Sim, a professora da educação infantil, ela tem que ter conhecimento sobre o que é os campos de experiência. Para que os campos de experiência servem? Em que momento eles podem me ajudar dentro dessa organização do meu cotidiano? Porque a rotina dentro de uma creche, de uma pré-escola, não é fácil, é muito difícil, né? Nem um pouco. Então, a gente precisa saber organizar os campos de experiência. Se fala muito em currículo da educação infantil, essa palavra não deveria nem existir na educação infantil. Então, a proposta de San Miniato, tanto de Reggio Emília, é que não exista a antecipação dessa escolarização, que não se trabalhe com metas, inicia-se assim e termina-se assim. Não, a criança, ela é solta, ela é livre e ela é protagonista. Então, os campos de experiência, se o professor, a professora souber organizar, através de uma organização, ela levará ao protagonismo. Campos de experiência é exatamente o quê? Campos de experiências, nós podemos dizer que são alguns temas que estão especificados na Base Nacional, que contribui para a organização da creche e para a aprendizagem dessa criança. Então não se refere a um local, se refere a um conjunto de conhecimentos. A movimentos, aos encontros, a como essa criança ou como o educador deve lidar com essa criança no dia a dia, oportunizando experiências para ela, né? Hoje se fala muito em cantinhos pedagógicos. Cantinhos pedagógicos, lembra-se Reggio Emília, lembra-se a abordagem toscana, porém como é realizado esse cantinho pedagógico dentro do espaço da creche? Será que aquilo que está ali, colocado num cantinho, é realmente efetivo, o protagonismo? Será que o educadora da infância tem noção do que aquilo significa e ajuda no desenvolvimento dessa criança pequena? Então, assim, os campos de experiência vão dar esse norte. A minha maior preocupação da base é se os municípios irão entender que a proposta dos campos de experiência é realmente você efetivar o protagonismo.
Se não entenderem isso, nada se resolverá. Na verdade, caberia ao professor organizar o ambiente para que a criança pudesse viver intensamente as diferentes oportunidades daquele ambiente, né? Por exemplo, eu vejo escolas que têm árvores e que as crianças deviam subir na árvore, concorda? Do que você, de repente, criar, assim, viver um pouco esse ambiente. Também uma experiência que eu tive, bastante interessante para falar desse assunto de experiência, é o muro da escola, lá, o muro da escola, ele tinha como se fosse uma janela, essas de navios, escotilha, e aí você via o outro lado da rua. Então a criança não era excluída do barulho externo que tinha. Então, na verdade, a experiência da criança é tudo que ocorre naquele momento, que a professora possa oportunizar para ele poder entender melhor. E não necessariamente uma listagem de conhecimentos a serem adquiridos. Quer dizer, a criança tem que se desenvolver, né? Ela vai ter que ter desenvolvimento. Quando eu falei no começo sobre os retrocessos, realmente você vê hoje em algumas creches, né, até as creches conveniadas na cidade de São Paulo, que é a nossa experiência mais próxima, de professores trazerem coisas prontas para as crianças fazerem, desenharem e até apresentarem a escrita para essas crianças. Isso é bastante negativo do ponto de vista neurológico, porque do ponto de vista neurológico a criança está preparada, o cérebro da criança está preparado aos 7 anos para ser alfabetizado. Então a gente acaba antecipando. Então eu vejo que se o professor tiver consciência que ele tem um espaço, que esse espaço que ele chama de sala de aula, que ele possa oportunizar dentro desse espaço pequenos cantinhos, enfim, espaços que dê a possibilidade dessa criança ser ativa e protagonista, já é um começo. Então nós temos que começar. Eu fiquei pensando, né, que nós estamos falando bastante da escola, mas a educação da criança, ela está presente em todos os lugares. Sim. Né? Então, você diria que é também, talvez, uma orientação para pais de crianças pequenas, no sentido de abrir a possibilidade de que essas crianças explorem diferentes espaços e tenha ali adultos que possam responder às questões e às demandas dessa criança. Sim, eu volto mais à formação do educador agora. Então, assim, uma vez que o educador ele começa a ter e saber que ele faz parte daquele protagonismo, é possível que isso chegue na família. Uma vez que isso chegue na família, é possível que esse pai, essa mãe, esse avô, enfim, por quem aquela criança é criada, possibilite também essas oportunidades à criança. Porque é importante que o gestor da creche ou da pré-escola fale na reunião dos pais que a criança é um protagonismo, de uma forma bastante simples, que vocês também precisam colaborar no desenvolvimento dela, tanto no espaço da casa, porque aqui na creche, nesse espaço, nós vamos cuidar. Então, é possível. Não é um instrumento fácil de fazer. E é desejável? Né? É desejável. Eu acho que hoje nós vivemos numa época muito rápida, né? Então, assim, eu vejo muita participação da família. Hoje, a família tenta participar um pouco mais sobre o dia a dia da creche, do seu filho. Nós temos os indicadores de qualidade que a maioria das creches fizeram na semana passada, que tenta trazer um pai ou outro, né? Porque, assim, quando você fala de Reggio Emilia e de San Miniato, é muito fácil você trazer a família, porque são contextos diferentes, são culturas diferentes. O Brasil, esse imenso Brasil, a gente ainda tem essa dificuldade de trazer a família. Mas ainda eu vejo um ponto positivo, a família está presente, principalmente de 0 a 3 anos, que é a creche. Então, eu vejo de 0 a 3 uma tendência de algumas escolas serem mais fiscalizadoras, ou seja, oferecem aos pais câmeras para saber o que seu filho faz, como ele faz, o que ele come, não come. Você fica um controle em cima da criança maior do que, na verdade, uma participação mais ativa no desenvolvimento. Porque ao mesmo tempo que ele olha, quando ele está com a criança, ele está cansado, ele tem hoje, todo adulto, filho, pelo menos assim, a maior parte de criança pequena quer levar uma vida boa, no sentido assim, quero ter meus amigos, quero ter minha vida. Então esse conflito entre o que significa, de novo, cuidar das crianças, né? Quer dizer,
como que a escola vai articular esse voltar, porque a gente fala muito, o pai tem que brincar com o filho, mas o pai brinca do que o filho precisa ou do que ele gosta. Então, essa educação, esse critério de desenvolvimento, eu acho muito importante a escola se voltar, né? Muito mais do que o que eu vou ensinar para essa criança. Por exemplo, eu tenho um neto que ele tem aula de tablet, chama-se aula de tablet. Sim. Aula de tablet. Aí eu perguntei, mas o que você aprende tablet aula? Não, porque eu tenho um login, tem 6 anos, eu tenho um login que eu recebo lá 2 vezes por semana. Então eu fiquei pensando, o que será que pode estar acontecendo se a aula é do tablet? Sim. Não é da professora, do tablet. E o que você aprende? Não, eu tenho um login e eu fico lá. Não sabe explicar direito. E aí o pai está achando, quer dizer, a família às vezes acha muito interessante, porque às vezes eu converso com meu filho, ele fala, mas as escolas modernas são assim. Então, você não eu vejo como uma cultura de família. Então, nós temos a cultura de família. Aqueles pais, aquelas famílias que acreditam que colocando o filho num colégio particular, ou que ele tem acesso à tecnologia, o futuro será bastante favorável a ele. Né? Então, é uma cultura de família. Mas nós temos, de um outro lado, a creche pública de crianças pobres, né? Que não têm acesso, muitas vezes, a nenhuma forma de tecnologia e que vão na creche para serem cuidadas e educadas, essa é a proposta, porém, muitas vão para se alimentar, para comer. Tem muita criança pobre, principalmente na cidade de São Paulo. Então, essa relação com a família na escola pública, ela tem que se efetivar, porque os professores precisam entender o que acontece naquele contexto, na família. Porque muitas das crianças que estão dentro das creches hoje têm problemas. Né? Talvez não seja ela o problema, mas o problema dentro da família. Sim. E a educadora precisa saber o que está acontecendo. Então, assim, é muito comum crianças chegarem na creche machucadas, ou com manchinhas. E dentro disso, se não houver uma ligação entre o professor e a família, as coisas não se constroem, se destroem. Agora, em relação à câmara, que estão hoje dentro de todas as salas, é uma questão que eu vou ser bem realista nisso. O pai gosta, a família gosta, porque é uma forma de resolver os conflitos que acontecem. Quando a gente não tem uma família muito presente na escola, ela tanto pode ser amiga da escola como inimiga da escola. Infelizmente, isso acontece e acaba ajudando a decifrar alguns conflitos que acontecem no cotidiano. E hoje nós temos que falar para o pai, que é uma coisa muito natural, né? Eu trabalho com escolas, né? Que criança cai, né? Sim, criança corre, se criança machuca, anda, criança cai. Então fica assim, machucou. Aonde ele caiu? Como ele caiu? Não, caiu, simplesmente correndo, tropeçou, caiu. Quer dizer, criança brinca, criança faz. Quer dizer, na verdade nós estamos tendo que retomar uma coisa básica, que é o brincar da criança, né? Sim, além do brincar, eu acho, professora, também que estimular a formação de professores, a formação continuada e permanente do professor. Essa eu ainda acho que está um pouco falha dentro das creches, principalmente de 0 a 3 anos. De alguma maneira, tanto nas particulares quanto nas públicas, o nível social, cultural e econômico dos professores e dos alunos, às vezes, são muito parecidos, né? Muito parecidos. É muito difícil que uma pessoa que tenha um bom nível cultural, que tenha estudado numa escola privada, vá dar aula numa escola pública. Essa possivelmente está nos colégios particulares trabalhando com essas abordagens, né, que nós falamos aqui. Então, assim, o professor acaba se colocando na posição da família, da criança, né? Isso é muito complicado, porque eu sempre falo para meus alunos na universidade, nós precisamos ser profissionais, nós não somos tias, nós somos profissionais, temos que saber lidar com isso. Então, esses conflitos vão ocorrer, a partir do momento que ele se coloca na posição da família, a família se coloca na posição dele, existem esses conflitos, infelizmente é isso. O professor hoje da rede pública, quando eu falo rede pública, eu vou especificar, que são as creches conveniadas. Na cidade de São Paulo, são muitas. Aliás, no Brasil agora tem um número muito significativo de creches conveniadas. Essas creches conveniadas e esses professores precisam de formação. Existe uma formação que é dada por uma rede,
porém ainda é falho. Então, se você perguntar para um professor o que é protagonismo, sua criança hoje, o seu grupo de crianças organizou espaços para essa criança, ela não vai saber te responder. E nem dentro da universidade, na formação inicial. Se você não explicar o que é protagonismo, que ela necessariamente não precisa trazer algo pronto para essa criança, e sim fazer com que ela realize as suas próprias atividades, ela não entende. Então, nós temos esse grande problema na educação infantil, que eu chamo de um retrocesso. Agora, você não acha que a educação infantil, eu sinto às vezes como ela está quase que nascendo de novo. Porque há muitos anos a criança era esquecida, né? A criança era um santo que caiu do céu, um anjinho, Sim. e aí não era nada. Hoje já se sabe que ela é importante, né? E ela precisa desse atendimento. Eu sempre falo que se o professor começar dentro do seu espaço, por mais precário que ele seja, a oportunizar a experiência para essas crianças, mas essas crianças em pequenos grupos. Saminiá trabalha com pequenos grupos de 4 a 5 crianças. Não tem como nós trabalharmos com 25 crianças, como hoje a gente vê a maioria das creches nas redes municipais. Eu acho que se ele oportunizar experiências nesse pequeno espaço, ele já está fazendo alguma coisa. Ele já está tentando mudar alguma coisa. Por mais que ele não conheça a fundo o que é tudo aquilo, o protagonismo, a organização dos espaços, criança ativa, construtora, enfim, por mais que ele não saiba tudo isso, ele tem uma intencionalidade boa de começar a fazer alguma coisa. Certo. Isso eu acredito que esteja acontecendo. Cláudio, assim, falar sobre criança é apaixonante, né? Mas nós estamos chegando ao final do nosso programa. Você quer dar alguma mensagem às pessoas que estão nos vendo? Eu gostaria de deixar aqui para os professores e professoras da educação infantil que a criança é um sujeito de direito e que por mais que você tenha um espaço precário, comece a fazer alguma coisa, seja um cantinho pedagógico, seja a organização de um espaço, de um cesto de tesouro, como as pessoas gostam de chamar. Faça alguma coisa que oportunize a experiência dessas crianças e façam que elas sejam protagonistas. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, professora. Bem-vindo, Márcia. Obrigada. Obrigado, professora Márcia. Até o próximo programa.